pessoal, vamos à aula de Fundamentos Empresariais de hoje. E a aula, como nós tínhamos falado pelo nosso fórum, será sobre as competências gerenciais. E o que são as competências gerenciais? Conforme nós tínhamos falado, existe a hierarquia organizacional que mantém as posições hierárquicas dentro da empresa, os responsáveis pela administração da hierarquia organizacional e os responsáveis pela administração dos setores organizacionais. Quando nós falamos de competências gerenciais, nós estamos querendo nos reportar não apenas aos gerentes especificamente, mas também nós queremos falar a respeito daqueles que têm um cargo em que possui autoridade dentro da organização. Tanto aqueles que estão no topo da pirâmide, que é representado pela alta administração, os CEOs, como falamos em nossa última aula, os diretores, como nós falamos, tá? O conselho, como nós falamos, mas também o nível tático da empresa, que é o pedacinho da pirâmide abaixo do topo, que aí são representados pelos gerentes de fato. E depois dessa seção da pirâmide, nós temos mais duas hierarquias. Uma representada pelos supervisores e a hierarquia representada pelos colaboradores, a quarta faixa da nossa pirâmide, que é representada pelos colaboradores. Então, as competências gerenciais elas são atribuídas a esses que possuem um cargo de função dentro da empresa e também expressa as características de quem desempenha as suas funções dentro da empresa, de modo bem básico. Competências gerenciais são habilidades e atitudes necessárias para uma pessoa desempenhar sua atividade, seja ela do topo da organização, seja ela do nível tático, seja ela do nível operacional. Quais as competências gerenciais? Como essas competências se desenvolvem? Como essas competências se desenvolvem, ela vem por meio da experiência profissional, aquela que é adquirida mediante a sua profissionalização, as etapas de profissionalização que você passa, ou seja, o trabalho em uma empresa anterior, aquela profissão que você desenvolveu em uma empresa anterior, ou a atividade que você desenvolveu em algum momento da sua vida que lhe permitiu angariar experiências. A educação formal, que é aquela estabelecida a partir do investimento educacional que é feito em uma estrutura formalizada, os cursos que você desempenha, as capacitações, os treinamentos entram no escopo da experiência profissional. O curso que você atualmente está desenvolvendo também configura como educação formal. E temos a educação informal. Essa educação informal é aquela que você recebe na preparação do indivíduo que você recebeu e que o indivíduo recebe na preparação para a sociedade. É aquela educação que você recebe na família, é aquela educação que você recebe entre os amigos, é toda aquela carga de informação que desenvolve em você competências na sociedade ou no ambiente que você vai carregar para o ambiente onde você vai desenvolver, trabalhar. E tem aquela que vem pela convivência familiar e social, que é a habilidade da comunicação, a habilidade das primeiras interações desenvolvidas desenvolvidas no indivíduo para a sociedade. Passando disso, quais as competências gerenciais? Nós temos 4 especificamente, 4 tipos de habilidades em que quem possui autoridade na organização ou que desempenha uma atividade deve desenvolvê-las ou deve possuí-las. Competências que são importantes para o desempenho das tarefas gerenciais são divididas em 4 categorias. As habilidades intelectuais, as habilidades interpessoais, as técnicas e as intrapessoais. É importante destacar que essas 4 habilidades elas são dinâmicas e se relacionam entre si. Isso significa dizer que o indivíduo que tem um tipo de habilidade mais desenvolvida, não significa dizer que ele não poderá ter também a habilidade em uma outra área desenvolvida também. Essas, por serem dinâmicas, o indivíduo ele trabalha, ele desempenha a sua atividade nos 4 eixos, com os 4 tipos de habilidades. A primeira, a habilidade, a competência intelectual, ela se refere a todas as formas de raciocinar, ou seja, são as competências usadas para elaborar conceitos, fazer análises, planejar, definir estratégias e tomar decisões. Então, todas essas funções, esse conjunto de funções desempenhadas na organização, aquele indivíduo
que ele é responsável por desempenhar esse tipo de atividade, é requerido dele um maior desenvolvimento das competências intelectuais. Então, tudo que se refere a esse tipo de atividade está caracterizado no grupo das competências intelectuais. Dentre, como material vocês podem acompanhar no slide aí, duas competências intelectuais específicas, são a habilidade de pensar racionalmente e a habilidade conceitual. A habilidade de pensar racionalmente é pensar com base na obtenção e análise de informações concretas, ou seja, o indivíduo, ele, como habilidade intelectual, ele sempre vai precisar de informação para tomar uma decisão. Então ele vai precisar analisar, ele vai precisar ponderar, ele vai precisar produzir cenários para que ele possa tomar uma decisão de forma racional, com base em informação. Essa é uma das funções da contabilidade. E a habilidade conceitual, ela é aquela relacionada à capacidade do pensamento abstrato. Não depende de informações sobre a realidade concreta, mas ela se sobressai no momento em que o indivíduo ele deve gerar a intuição, a imaginação, ou gera a intuição, a imaginação ou a criatividade. Então, o indivíduo, para ter competências intelectuais desenvolvidas, no âmbito das competências intelectuais, o indivíduo que as tem de forma desenvolvida é aquele que possui a habilidade de analisar informações ao mesmo tempo em que aquela análise é efetuada junto à criatividade, à intuição e à imaginação. Nesse caso, é aquele indivíduo que ele trabalha muito com feeling. E esse feeling, ele deve ser não só baseado na intuição individual, daquele indivíduo, mas também ele tem a habilidade de relacionar a intuição às informações concretas. Depois das competências intelectuais, vamos às competências interpessoais, que são as competências utilizadas pelos gerentes ou administradores ou os trabalhadores de uma organização para liderar sua equipe, trabalhar com seus colegas, superiores, clientes ou outras pessoas que façam parte da organização. Um termo bastante específico que caracteriza as competências interpessoais é o network, que é a sua rede de relacionamento no trabalho. Para quem ainda não usa, o LinkedIn é atualmente a rede social e que ilustra e que promove toda essa relação entre as habilidades interpessoais dos indivíduos no ambiente de trabalho. Quanto mais elevada a posição na carreira e dependendo de sua atividade, as competências interpessoais podem ser tão ou mais importantes para os administradores do que as competências técnicas. E o que são essas competências técnicas? As competências técnicas são aquelas em que o indivíduo reproduz a informação a qual ele recebeu, a informação formal, que ele recebeu mediante uma atividade específica. O estagiário, ele tem uma habilidade técnica muito desenvolvida, ele deve ter uma habilidade técnica muito desenvolvida. Porém, essa habilidade técnica ela deve ser desempenhada junto às habilidades interpessoais, que é a capacidade de relacionamento do indivíduo nas organizações ou onde ele se situe. As habilidades interpessoais, elas mais importantes, elas podem ser entendidas como atender à atitude e aceitar a singularidade das pessoas, entender o processo de motivação e usar esta motivação para cada pessoa e grupo, entender os princípios da liderança de efetivamente liderar indivíduos e grupos e a capacidade de comunicação. Então, todos os aspectos que envolvam o relacionamento do indivíduo com os demais indivíduos dentro da organização relaciona-se às competências interpessoais. Então, até agora nós temos as competências intelectuais, que é a capacidade do indivíduo analisar informações e relacionar a análise dessas informações com a criatividade, e temos as competências interpessoais, que é a capacidade do indivíduo estruturar-se e gerar produtividade dentro da organização com pessoas, desenvolver o capital social. As competências técnicas são os conhecimentos sobre atividade específica. Como assim, Davi? Atividade específica. A função específica a qual é desempenhada dentro da empresa, determinadas funções que lhe caracterizam a sua função dentro da empresa, devem ser desempenhadas por meio de competência técnica. Vão ser responsáveis por desenvolver algum tipo de habilidade técnica. A competência técnica, ela é produto
de alguma forma de aprendizagem. Quando você entra na empresa, você é algum estagiário, você entra na empresa, o estagiário anterior, ele vem e vai lhe transmitir quais as funções as funções técnicas que você vai desempenhar dentro da empresa. Quando você vai ocupar um cargo, o funcionário anterior, o colaborador anterior, ele vem e vai lhe oferecer algumas informações, alguns insights para lhe capacitar a atuar naquela função. Então, essa troca de informações, ela visa o desenvolvimento da competência técnica do indivíduo. É capacitar você para desenvolver habilidades técnicas a respeito da função específica que você vai desempenhar dentro da empresa ou dentro de qualquer organização a qual você esteja situado. Todo profissional ele deve ter compreensão aguda das competências técnicas de sua profissão, de seu ramo de negócio. Ora, se você é enfermeiro, tem que desenvolver as competências técnicas voltadas para a sua função. Se você é contador, tem que desenvolver as competências específicas da sua função. Se você é administrador, existem competências técnicas que são específicas da sua função, e assim sucessivamente. Se você é um contador de banco, existem atribuições técnicas específicas daquela função, a qual você terá que se especializar. Se você é um contador de uma empresa multinacional, você terá competências técnicas específicas daquela função, e assim sucessivamente. Atenção sempre à evolução da tecnologia e mudanças no ambiente profissional. A competência técnica ela não pode se restringir ao espaço em que você encontra-se atualmente. A competência técnica ela também está relacionada às mudanças estruturais que uma organização ela passa, ok? Sobre as competências intrapessoais, é a habilidade referente às relações e formas de reflexão e ação da pessoa a respeito dela própria, ou seja, de forma bem resumida, as competências intrapessoais elas dizem respeito às suas características internas. Como assim? Características internas? A características individuais suas mediante a atuação na organização. Referente a quê? Autoanálise, autocontrole, automotivação, autoconhecimento, capacidade de organização pessoal e administração do próprio tempo. Então veja que tudo é relacionado ao ambiente interno, intrínseco, ao cognitivo do indivíduo. As competências intrapessoais, para não ficar tão subjetivo, é a capacidade do indivíduo entender o seu cargo, entender o seu papel no cargo, compreender, analisar e controlar seu próprio comportamento, ou seja, emoções, compreender e analisar o comportamento alheio, também faz parte das competências intrapessoais, e a capacidade de analisar, compreender e desenvolver suas potencialidades e superar suas vulnerabilidades. As competências intrapessoais, muito cuidado nesse ponto das emoções alheias, porque pode confundir bastante com a competência interpessoal. Só que a diferença está no sentido de que o indivíduo ele possui a capacidade de compreender. Então veja que o aspecto do cognitivo, o aspecto da personalidade do indivíduo, ela se sobressai em relação às habilidades interpessoais. As habilidades interpessoais são únicas e exclusivamente aquelas habilidades em que o indivíduo ele desempenha no relacionamento com outros indivíduos dentro da organização. Sobre as interações das competências, o indivíduo, independente do nível onde ele se encontre, ele terá a hierarquia dos tipos de habilidades que deverão ser mais desenvolvidas por cargo ocupado. Se o indivíduo está no nível operacional, ocupando um cargo de supervisão ou o cargo de atividade operacional, ele geralmente terá habilidades técnicas mais desenvolvidas. Essas serão mais requeridas, entenda bem, esse tipo de habilidade ele será mais requerido desse indivíduo que ocupa o nível operacional. Em relação aqui na imagem foi chamado de habilidades humanas, porém aqui nós encontramos o relacionamento inter e o relacionamento intrapessoal. Depois eu vou falar disso, sobre o intrapessoal, mais especificamente. Essas habilidades interpessoais elas são muito requeridas da gerência, que são aqueles responsáveis pelo controle da organização, que são aqueles responsáveis por operacionalizar as metas e os objetivos decorrentes do planejamento estratégico de quem está no topo. Lembra disso da aula passada? Quem está no nível estratégico é responsável por elaborar o planejamento que vai ser operacionalizado pelos gerentes que estão no nível intermediário ou nível tático da organização. Por fim, quando eu chego na alta direção da empresa, quando eu estou no topo, eu devo ter habilidades conceituais. As minhas competências intelectuais será mais requerida para quem ocupa esse cargo. Então vamos entender direitinho.
Quem está no operacional, habilidades técnicas serão mais requeridas. Quem está no nível tático, habilidades interpessoais. E quem está na alta administração, habilidades conceituais. Porém, e agora você me pergunta, as habilidades intrapessoais, que eu não vi aí. As habilidades intrapessoais, elas independente da posição dos indivíduos ocupem na organização ou na hierarquia organizacional, ela também será requerida no mesmo montante, da mesma forma, do mesmo modo, na mesma extensão, ok? Espero que tenha entendido. Conforme o gerente sobe na hierarquia, a importância da competência técnica ela vai diminuindo, enquanto a habilidade conceitual ela torna-se mais necessária, ok? Daí vem o nosso exercício de aprendizagem, que vocês deveriam ter escolhido uma dessas empresas e detalhar nos 4 tipos de habilidades conceituais quais os tipos de problemas que um indivíduo que estivesse gerenciando um desses tipos de empresa encontraria isso nas 4 tipos de habilidades. Ok? No mais, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não precisa pressa, não precisa desespero, porque em cada momento da sua vida e para cada propósito, Deus tem o tempo certo. Eu agradeço, até mais.